Aleluia. Preparado, irmãos? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia chama o dia mau. O dia mau para nós hoje é chamado de deserto. Deserto é lugar de provação. Todas as vezes que Deus queria formar alguém, Ele levava para o deserto. E deserto é um lugar onde você é moldado. E aí a grande pergunta é: tem como nós desfrutarmos da graça de Deus no deserto? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8 desse livro de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Diz assim, ó: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Tanto deserto quanto 40 na Bíblia fala de provação. Te guiou no deserto esses 40 anos, para quê, irmãos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha que coisa forte. Irmãos, tem dois momentos onde o homem é testado. O homem é testado no deserto. O deserto é lugar de Deus expor o seu coração. O dia mau é o dia onde Deus quer ver o seu coração. Mas também o sucesso é o lugar onde o coração do homem também é checado. Sabia disso? Tanto a tribulação, tanto o deserto expõe o nosso coração, como também o sucesso. Às vezes, quando você alcança o sucesso, às vezes você pode se ensoberbecer, achar que aquilo é fruto da sua capacidade, achar que aquilo é fruto do seu talento, e às vezes você esquece de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer, Silvana, ele diz que muitos, porque amaram o dinheiro, se desviaram da fé. Ou seja,
Tem muitas pessoas que têm medo do dinheiro. Eles falam o seguinte: não, eu não posso ter dinheiro não, porque dinheiro muda as pessoas. Mas na verdade o dinheiro ele só potencializa quem nós somos. O dinheiro só vai expressar o que está aí dentro. Porque quando você está quebrado, sem recurso financeiro, não tem como você mostrar muito a sua arrogância. Imagina só alguém que está com uma bicicleta velha, fala o seguinte: rapaz, minha bicicleta aqui. Não tem como ele ser muito arrogante, né? Agora, quando ele tem um recurso financeiro, tem muito recurso, aí você pode perceber, né, às vezes o coração da pessoa. Então tanto o deserto quanto o sucesso vem para expor o nosso coração, vem para expor a nossa natureza, aquilo que vai dentro do nosso coração. E aí continuando diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Aqui nós podemos ver nessa passagem, que o deserto, ele representa o lugar onde Deus vai expor o nosso coração, vai expor quem nós somos. No dia mau, irmãos, no dia do deserto, normalmente a gente começa a reclamar, começa a murmurar. No mês ali que você ganha muito dinheiro com as vendas, às vezes você pode ficar muito alegre. Mas no mês que você não vende basicamente nada, o negócio parece que parou, você tem duas opções: ou você vai murmurar, reclamar, praguejar, ou você vai, ter um coração grato diante de Deus. Porque é muito fácil adorar a Deus, bem dizer a Deus, quando tudo está legal. Mas quando a gente passa por adversidade, às vezes é algo ruim. Agora eu vou te falar algo: para Deus treinar alguém forte, Ele sempre vai levar essa pessoa para o deserto. Deserto é o lugar onde nós vamos ter musculatura, onde nós vamos ganhar musculatura. Deserto é o lugar onde você vai depender de Deus. E nós sabemos, Márcio, que o que tem no deserto é só areia. Deserto é o lugar onde está só você e Deus. Deserto, quando nós olhamos para frente, a gente vê areia. Quando a gente olha para trás, você vê areia. Quando você olha para o lado, você vê areia. Deserto é o lugar onde está você e Deus. Sabe, vai ter momento na nossa vida, às vezes, que você vai pedir ajuda, vai olhar para um lado e para o outro, não vai encontrar socorro em homem algum, porque é justamente o tempo de você começar a depender de Deus. E aí, quanto mais maduro for a pessoa, mais deserto ela passou. E aí nós vamos optar se você vai passar muito tempo no deserto, ou se você vai ser aprovado e vai passar rapidamente o seu período no deserto. Eu lembro que aos 16 anos de idade eu consegui abrir uma empresa. Era algo pequeno, mas eu consegui abrir. Já estava ganhando meu recurso financeiro, eu tinha minha empresa e ainda era contratado pela prefeitura no Nordeste. E aí, de lá, eu vim para Goiânia. E qual que era o meu objetivo? Ganhar dinheiro, Silvana. E eu vim para Goiânia. Quando cheguei em Goiânia, começou o processo, começou o deserto na minha vida, e eu comecei a passar por dificuldades. A empresa que eu tinha começou, ficou na mão de outras pessoas e quebrou. As pessoas começaram a pegar as minhas coisas, e eu tive que basicamente vender quase de graça o que tinha lá, e comecei a passar por um tempo de provação. Mas o que Deus estava fazendo? Deus, Ele sempre vai disciplinar quem Ele ama. Mas eu quero que você entenda: Deus nunca vai disciplinar os seus filhos com enfermidade. Deus não disciplina os seus filhos com enfermidade, nem com maldição hereditária. Mas às vezes você passa por algumas privações, justamente para Deus trabalhar no seu coração. O dia mau, você tem que entender que é um dia de oportunidades.
É um dia onde você pode ser promovido diante de Deus. É um dia onde você pode depender da graça de Deus, da bondade de Deus. Então, no dia mau, meu irmão, você precisa olhar para o lugar certo. Olha para Jesus no dia mau. Olha para Ele, porque o nosso socorro virá dEle. Amém ou não? O seu socorro virá dEle. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem mais prazer no lugar onde há luto do que onde há festa. Sabe por quê? Porque aonde há luto, a pessoa começa a refletir. Poxa vida, o que eu estou fazendo aqui na terra? Daqui uns dias eu vou morrer. O que eu estou fazendo nos meus relacionamentos? E aí a pessoa começa a avaliar. O dia mau também é o dia onde o nosso coração é exposto. Você sabia que o filho pródigo foi no dia mau que ele caiu em si? Se nós estamos passando um tempo de pandemia, tem muita gente que ainda não caiu em si. Mas esse é o tempo de você cair em si. O dia mau é o dia que Deus quer trabalhar no nosso coração. No deserto tem como nós provarmos da graça, provarmos do favor, provarmos do sobrenatural de Deus. É tempo de nós aprendermos a expor o nosso coração. Deserto é o lugar onde Deus mostra os nossos limites, aonde Deus mostra que nós não somos autossuficientes, que só Ele é autossuficiente. Amém ou não? Amém. Então, meu irmão, no deserto é o lugar onde você vai conhecer o maná do céu. Acaba o recurso financeiro e Deus fala o seguinte: agora clama por mim que você vai receber o maná do céu. O maná do céu. E aí você começa então a receber o suprimento de Deus. E quando nós falamos de deserto, tem uma pessoa que foi especialista em deserto na Bíblia. Essa pessoa chama-se Moisés. Moisés, Deus o levantou como um grande líder, o líder que tirou o povo do Egito e estava trazendo para a terra prometida, para a terra queimando leite e mel, para a terra abençoada. Sabe, irmãos? E aí quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós percebemos que Moisés teve algumas atitudes que nós também precisamos ter. A primeira atitude que nós entendemos na vida de Moisés é que quando Moisés estava indo para o deserto, ele só foi para o deserto porque ele escolheu algo para a vida dele. Moisés, ele decidiu não viver no Egito. Por isso que ele foi para o deserto. Ele rejeitou o Egito. Ele desprezou o Egito. Agora nós sabemos, irmãos, que o Egito, ele sempre representa mundo. Diga assim comigo: o Egito representa o que, irmãos? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24, diz assim, ó: pela fé, Moisés, quando já homem feito, diga assim, homem feito. Irmãos, você tem que observar cada detalhe da palavra de Deus. Moisés, quando já homem feito, diga assim, homem feito. Quem que é um homem feito? Um homem maduro. Ele já sabia o que ele queria. Era alguém que já tinha maturidade. Não era mais um menino, era um homem feito. A Bíblia diz, ó: pela fé, Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto ele considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele desprezou o Egito. No deserto, você só vai desfrutar de graça quando você rejeitar o mundo para desfrutar da terra prometida. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo já foi julgado. Não tem mais jeito para esse mundo. Você viu aí que o Bolsonaro é um presidente que tem se levantado contra os valores da família, mas está vendo como ele é bombardeado. Qualquer coisa que o cara faz é muita pressão. E eu vi uma reportagem dele essa semana dizendo o seguinte: ó,
Se na eleição agora entra outra pessoa, eu fiquei tranquilo, porque tanto sofrimento que eu tenho passado, porque eu quero uma pátria melhor. E aí você percebe que o cara está lutando para algo, para os valores, e há uma grande oposição, porque isso é um sinal de que esse mundo já foi julgado. E aí o João, ele diz o seguinte: olha, vocês devem buscar aquilo que tem um valor eterno, porque aquilo que é terreno é passageiro, vai passar. E aqui você percebe na vida de Moisés, que Moisés foi muito esperto. A Bíblia diz que Moisés, ele chega um momento da vida dele, ele se torna um homem feito, um homem maduro, e ele diz o seguinte: olha, eu abro mão de todo o sucesso, do ouro, da prata, do prestígio, sabe, do glamour. Eu prefiro abrir mão disso tudo, porque os meus olhos começaram a contemplar algo que tem um valor eterno. Quanto tempo na minha vida eu lembro que antes de me converter, quantas vezes eu já falei, Silvana, não, eu sou muito jovem, eu vou curtir a minha vida, quando eu tiver mais velho eu vou servir a Jesus. Eu falava isso, eu nem imaginava que de fato ia ter uma experiência com Deus. E aos 18 anos de idade eu fui para Goiânia, e lá minha vida foi estragada para Jesus. A minha vida foi estragada para o mundo, na verdade. E aí Deus me chamou, Márcio, para me ser pastor. Eu desejava isso, cara. Eu passava noites no monte. Eu ia das 10 da noite, Silvana, 10h30, 11 horas, ficava até as 6 da manhã. Ia com a turma, pegava, lá tem um eixão que parece com um trem, sabe? E aí retão e voltava só no outro dia. Ficava o tempo inteiro lá orando. E aí no monte o povo via aqueles gravetos pegar fogo, uns negócios meio doidos. Teve uma vez que eu fui com a turma e o rapaz estava vendo um anjo, ele ficava... Eu já tive muitas experiências. E quando eu casei, na verdade antes de casar eu fui para o seminário. Eu abri mão da universidade, abri mão de um serviço que eu estava para fazer o seminário. Fui para Goiânia, na verdade fui para o Peru, projeto, abrimos igreja no Peru, e um pastor falou para mim: ó Leandro, tem 10 cidades no estado de São Paulo que eu estou orando, e aí eu estou orando pelas cidades, e Deus falou que eu não posso orar pela cidade, eu tenho que orar pelos pastores, e você tem um perfil do pastor de uma dessas cidades, olha aí, vê se alguma dessas cidades queima no seu coração. Das 10 cidades, quando eu olhei Barretos, meu coração ficou incendiado. Eu falei: pastor, mas eu não tenho chamado. Eu falei desse jeito para ele: eu não tenho chamado para me ser pastor de igreja local. Eu acreditava que eu ia ser pastor itinerante, aqueles pastores que ia ficar viajando. Aí esse pastor falou para mim: olha, você pode até ser um pastor itinerante, mas você precisa de uma igreja local, de uma igreja que vai ser uma base para estar te projetando. E ele falou para mim: olha, vai começar uma disciplina no seminário de plantação de igreja, fica como líder dessa equipe, e aí você vai ter essa experiência, depois você me fala. Aí nós começamos o projeto de vir para Barretos, e eu comecei a amar essa cidade. Eu vinha na sexta-feira, ficava sábado e domingo e voltava no domingo à noite. Toda semana eu vinha para Barretos. E aí nós começamos um trabalho lá no Barretos 2. E aí eu comecei a andar. Depois do Barretos 2, a gente foi lá pro Nogueira, e passamos um tempo ali. Primeiro encontro o Márcio participou. E naquela época, Márcio, assim que nós chegamos aqui, eu e a Anne desprezamos o mundo. A gente decidiu abrir mão do mundo. Eu vou te falar, mulher de pastor é guerreiro, viu? Quando nós viemos, a gente não tinha casa. Lá na 20, de frente ao Império, tem uma farmácia, drogaria Rosário. Alguém já viu? Lá tem um blindex. E aí, quando nós chegamos, a gente tinha o púlpito de madeira. E na primeira semana que nós ficamos aqui, a gente dormia no colchão de solteiro. E a gente colocava o colchão atrás
do púlpito, porque rapidamente, quando amanhecia, o sol batia lá e tinha vidro. Então a gente se escondia ali. Dormia eu e ela naquele local. E dentro do banheiro não tinha chuveiro. Aí a gente banhava na pia. Colocava uma sacolinha lá e tomava banho. Porque as nossas coisas, na verdade, quase nada estava em Goiânia, ainda ia vir para cá. E quando a mudança veio para cá, tinha um fogão, uma cama box, uma moto. Mas tudo isso porque a gente optou em desprezar o mundo para servir a Deus. Sabe, e nesse tempo, nós conseguimos ver o suprimento de Deus. Nós conseguimos ver Deus cuidar da nossa vida. Mas isso foi opcional. A gente não estava triste, murmurando: olha só como a gente está sofrendo. Não, nada disso. Porque a gente sabe que o deserto é lugar de Deus trabalhar nos nossos corações. É lugar onde os céus vão se abrir. Sabe, é o lugar onde você vai provar do sobrenatural. E aí, nós começamos essa experiência. Antes de nós virmos para Barretos, eu falei para a Anny: olha, é muito bonito a história desses homens de Deus, do pastor Aloysio, do Kennedy Rega, mas nós iremos construir a nossa história. E a história, toda história, ela é construída debaixo de uma exposição. Deus expõe o coração. Deus expõe o coração. Eu vou falar para vocês, nós se viramos nos 30 aqui, sabe, buscando de Deus qual que era a direção do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que Moisés, ele simplesmente abriu mão da riqueza do mundo, ele abriu mão dos prazeres transitórios do mundo, porque ele estava aguardando a recompensa, o galardão. Ele conseguiu contemplar, existe algo maior, mas que está nos aguardando. Cara, se você tem um sonho de uma caminhonete boa, Deus vai te dar, mas isso não se compara com a glória que há de vir, sabe, todos os sinais já foram concretizados. A vinda de Cristo pode acontecer em qualquer momento, mas os seus olhos devem estar no lugar certo, não nas coisas que são transitórias. Não seja pego de surpresa, meu irmão. Deserto é lugar onde você tem que abrir mão do Egito. Abra mão do Egito. Nós podemos sim estar aqui na terra, mas não confunda que a nossa pátria não é a terra. A nossa pátria, ela é celestial. A nossa pátria é celestial. E aí, quando nós então abrimos mão dos prazeres transitórios do Egito, daquilo que o Egito pode nos proporcionar, sabe, dos projetos que o mundo tem proporcionado, porque você não pode andar de acordo com os projetos do mundo. Você tem que sonhar, mas os seus olhos precisam ir além. A Bíblia diz que nós vamos comer do melhor dessa terra, é um fato, e eu quero, irmãos, eu quero comer do melhor dessa terra. Eu tenho que desfrutar de coisas boas nesse tempo. Eu creio que é só o começo. Deus tem muito mais para a sua igreja, tem muito mais para você, e eu vou falar para você, mas os meus olhos não podem estar aqui. A segunda coisa que acontece quando você está no deserto é lugar de você se esvaziar. Deserto é lugar de você se esvaziar de você mesmo. Deserto é lugar de você se esvaziar dos seus desejos naturais. Amém ou não? A Bíblia diz que quando Jesus veio para a terra era o deserto de Jesus. E quando Jesus veio para cá, diz o livro de Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de si mesmo, se colocou na posição de servo, porque se esvaziando ele podia sim se encher de Deus. Você só vai ser cheio de Deus quando você se esvaziar de si mesmo. Tem renúncia que você faz que Deus está vendo, e Deus vai compensar. Deus vai compensar, Silvana, quando você sair da sua casa, às vezes sem recurso financeiro, e liderar uma célula nos predinhos, quando o povo às vezes não nem participarem. Deus vai te recompensar por causa da sua renúncia. Nem sempre nós fazemos o que queremos. Vai ter momentos, Mateus, que você vai vir para o louvor que você não quer vir, mas isso é renúncia. Na renúncia nós iremos ver a abundância de Deus. Agora, uma pessoa que não sabe renunciar é uma pessoa que nunca entrou no princípio de amadurecer. Uma criança, você percebe quando você olha para uma criança, a maior característica de uma criança é que ela é muito egoísta. Se você colocar muitos brinquedos, elas vão querer brincar com o mesmo. E aí tem a briga lá, tem um pé de guerra até você convencer, tem choro. Essa semana a gente provou isso, né, Lucas?
quer brincar com o mesmo brinquedo, aí você tem que levar lá e conversar e dar um jeito. Por quê? Porque criança não sabe se esvaziar. Irmãos, tem 9 anos que eu estou aqui em Barretos. 9 anos tem uma reciclagem de pastores lá em São Paulo. E qual que é o dia da reciclagem, Márcio? No mesmo dia do aniversário da Anne. 9 anos que ela renuncia. Ela fala, não, pode ir, tranquilo. Porque quando nós nos casamos, ela falou o seguinte: Deus, me dá um homem que ame o Senhor mais do que eu. E eu falei a mesma coisa para Deus. Então ela já entendeu isso. Mas veja, irmãos, é uma renúncia. Por quê? Porque além da mulher ser uma estrangeira em Barretos, ela não é da cidade. No dia que ela já renuncia ao marido dela todos os dias. E no dia do aniversário dela, o marido não está junto, a família não está junto para comemorar. 9 anos. Mas vou falar para você, quanto mais você renuncia os seus desejos naturais em função do projeto de Deus, não é renunciar para aquilo que não tem propósito não, para aquilo que não tem relevância não, é renunciar para aquilo que tem um valor eterno. Mais cheio de Deus você estará. Mais cheio de Deus. Então a atitude de Moisés foi renunciar. Ele renunciou, ele abriu mão de uma vida poderosa. Moisés passou a quarentena dele se esvaziando para se encher de Deus. Amém. Na quarentena você está se enchendo de Deus ou está se enchendo de si? Você sabe que o Netflix está enviando um monte de séries. Série mais série. Eu estou assistindo uma. Estou assistindo o Flash. É bom. Bom, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso é viciante, Márcio. O seu tempo com Deus tem que ser muito maior do que o seu tempo com qualquer outra coisa. O tempo, sabe, irmãos, nós não podemos ser um povo bitolado, mas temos que ser um povo consagrado. O povo consagrado é um povo que entende que deserto é um tempo de quarentena para nos enchermos da presença, nos enchermos da vida, nos enchermos do sobrenatural de Deus. Amém ou não? Deserto é lugar de você provar do poder de Deus. É no deserto que você vai provar o poder de Deus. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem na mão, Moisés? Respondeu: é um bordão. Depois que Moisés, com esse bordão na mão, que representava o poder do Senhor, a autoridade de Deus na vida dele, Moisés nunca mais abriu mão do bordão. Ele nunca mais abriu mão. Êxodo capítulo 4, verso 20 diz assim, ó: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Agora Moisés, depois da experiência que ele teve no deserto, ele volta para o Egito, porque agora ele vai confrontar Faraó, ele vai confrontar o diabo. Mas sabe, ele não vai sozinho, ele vai com o bordão. O bordão representa o poder de Deus, representa a mão poderosa de Deus, representa o respaldo do Espírito Santo. Deserto é lugar onde nós iremos ver a sarça ardendo em fogo. Deserto é lugar onde você vai ver o fogo de Deus. Deserto é lugar onde você vai ver o sobrenatural de Deus vindo sobre a sua vida. Lá no deserto, Moisés, ele teve uma atitude de parar, sair do piloto automático e entrar no propósito eterno de Deus. Viver o propósito eterno de Deus. No livro de Êxodo,
capítulo 3, verso 12, diz assim, ó: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será um sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. O propósito de Deus para Moisés não era derrotar Faraó, mas era levar o povo a viver nessa terra prometida, a servir a Deus, levar o povo a desfrutar daquilo que Deus tinha projetado, tinha preparado para aquela nação. O alvo de Moisés era tirar o povo lá do Egito e levar para essa terra que emana leite e mel. Esse era o alvo dele. E esse período Deus estava transformando o caráter, o coração do povo. Então Moisés não podia perder de vista o propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode muito bem viver o seu propósito ou viver o propósito de Deus. Sabe, aqui na terra, quem viveu o propósito de Deus, nós temos vários exemplos, mas o exemplo que eu acho mais marcante é o exemplo de Jesus. Jesus, ele fez a vontade de Deus de uma maneira plena, mas teve um momento na vida de Jesus, que Jesus, ele teve que escolher viver o projeto dele ou viver a vontade do Pai. Jesus mostrou por meio de um versículo bíblico que nós vamos ler aqui, que tem como você viver aqui na terra sem desfrutar do projeto que Deus escolheu para você, de que Deus preparou para você. E quando nós vivemos da nossa maneira, do nosso jeito, você não vai alcançar a sua plenitude. Você pode até conseguir sucesso, mas o seu sucesso não vai ser pleno, não vai ser um sucesso com a ótica de Deus, porque a ótica de Deus é que você venha para a terra prometida. Amém ou não? Amém. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 36, diz assim, ó: e dizia Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não seja o que eu quero, o que eu quero. O que eu quero já destruiu o casamento, o que eu quero já quebrou sociedade, o que eu quero já teve muita morte. O que eu quero é o que importa. A minha vida, o meu jeito, o que importa é o que eu quero, é da minha maneira, do jeito que eu quero. Ninguém pode dar palpite na minha vida, não. E aí Jesus fala o seguinte: opa, Senhor, eu quero isso daqui, mas a minha pergunta é: o que o Senhor quer? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Qual que é o teu propósito? Porque na verdade, Deus, é isso que importa para mim. Moisés, ele entendeu que o importante não era viver para ele mesmo, não era o que eu quero, é o que tu queres. Como que tem sido a sua opção? Você tem sido essa pessoa que tem falado o seguinte: Senhor, o que tu queres? Ou tem vivido o que eu quero? Porque nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm um monte de desculpa. Tem um monte de desculpa para não servir a Deus. Aquelas pessoas que não eram carinhosas, hoje tem uma desculpa: não pode abraçar, não pode beijar, não pode mostrar afetividade. E aí na verdade elas simplesmente estão, é normal para ela, porque elas nunca foram de relacionamento, sabe, sempre andaram no princípio do egoísmo. Mas aqui nós podemos entender que tem como você falar para Deus: Deus, qual que é a tua vontade mesmo? Sabe qual que é o meu maior medo, Márcio? É viver do meu jeito e perder o mover de Deus. Esse é o meu maior medo. O meu medo não é perder pessoas, embora eu quero que as pessoas estejam perto de mim, isso é bênção de Deus. Mas o meu grande receio é: Deus, eu estou vivendo a tua vontade? Sabe, essa deve ser a nossa pergunta: Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Amém ou não? Uma atitude importante na vida de Moisés é que Moisés, ele não negociou com o diabo. Sabe por que ele foi para o deserto? Ele foi para o deserto porque deserto é o lugar onde Faraó
é adorado. E Faraó, ele queria, olha, não, vocês podem até adorar a Deus, mas adora a Deus aqui. Olha, vocês podem até adorar a Deus, mas deixa o seu dinheiro aqui no Egito. Olha, vocês podem adorar a Deus, mas adora a Deus do meu jeito, debaixo dos meus parâmetros. E aí Moisés falou o seguinte: não vai ficar nenhuma unha aqui. Nós vamos sair daqui para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Ele não queria negociar. Não, o meu filho, os meus filhos pertencem a Deus. A minha casa é do Senhor. Não vou admitir que nenhuma pessoa da minha casa se perca. Vai ficar ninguém no Egito. Hã? A Faraó. No Egito tem um Deus que não é Deus. No Egito tem pessoas buscando satisfazer o desejo desse Deus, desse sistema. E aí Moisés falou o seguinte: não, eu sei de onde eu sou. Os meus olhos já conseguiram contemplar que tem um Deus que galardoa aqueles que o buscam. Esse Deus já preparou algo precioso, e eu quero viver aquilo que esse Deus tem para mim. Uma atitude poderosa na vida de Moisés é que Moisés, depois de ser um homem formado, ele foi para o deserto. Lá no deserto ele provou da presença de Deus, e quando ele provou a presença de Deus, ele entendeu que não tem nada nessa terra que seja mais poderoso do que a vida no Espírito. E aí, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 12, está escrito assim, ó: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo dissestes: conheço-te pelo teu nome. Também achartes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achando graça aos teus olhos e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissertes, porque achartes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o relacionamento de Moisés. Teve um momento na vida de Moisés que ele falou o seguinte: Deus, nós já vencemos os inimigos, o nosso exército é poderoso, e o Senhor falou que vai nos dar vitória, mas eu tenho uma coisa para te falar: se a tua presença, a tua doce presença, viva presença, o meu combustível não estiver comigo, por favor, não me faça sair desse lugar, porque para mim a vida não vai ter sentido. A vida só tem sentido com o Senhor. Sabe, isso chamou a atenção de Deus.
Ele não queria se apartar da glória de Deus, porque quem tem o Senhor tem a bondade de Deus, tem a fidelidade de Deus, tem a mão poderosa do Senhor selando, porque Ele é o nosso Jeová Nissi, aquele que vai adiante de nós e nos dá a vitória. Ele é o nosso general, nunca perdeu uma batalha. E aí eu posso falar para você que Moisés foi um cara muito esperto, porque quem tem o Senhor tem tudo dele. As portas se abrem porque ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Sabe, Moisés podia falar: você não sabe quem que é meu santo não, meu santo é forte. E ele sempre está comigo, ele me cerca por de frente, por de costas, vai adiante de mim. Ele está tanto por fora quanto dentro de mim. Irmãos, quando nós entendemos que nós temos tudo que nós precisamos, que a presença dEle, que habita em nós, não haverá limites para nós. E Moisés então não abriu mão da glória, da presença, da vida de Deus. Deserto é o lugar de nós nos exercitarmos, de provarmos o Senhor, de irmos para o nosso quarto e termos experiências com Ele, ouvirmos a voz de Deus, a direção do Espírito Santo, para coisas simples. Deus vai falar com você com coisas simples. Coisas simples, mas Deus falar com você. Esses dias eu fiz uma mesa bonita, perna de inox, madeira, vidro. E aí eu fui em alguns lugares para encontrar cadeira. Encontrei uma bonita, mas ainda não era o que eu queria. E Deus sabia o que eu queria. E aí eu acordei cedo, o Espírito Santo começou a falar comigo: quem tem a sua cadeira é fulano de tal. Eu falei, acordei, falei para ele: olha, eu já sei onde que está. E aí eu fui. Não deu outra. Coisa aconteceu de uma maneira livre, sabe, espontânea, sem forçação, negócio agradável. Todo mundo ficou feliz, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai cuidar de você nas pequenas coisas. Portas irão se abrir, conexões irão acontecer. Deus pode fazer. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que José passou 13 anos, sabe, passando por umas labutas, como diz o nordestino. Mas uma hora na presença do rei mudou a história dele. Uma hora na presença do rei, a chave virou. A gente costuma dizer o seguinte, Duda: Deus demora muito para fazer de repente. Está demorando muito. Tá não. Quando você acha que está demorando muito, de repente, mas como assim? Como que isso aconteceu? Deus é especialista nisso. Olha o tempo que Moisés passou no deserto. Moisés passou, se eu não me engano, foi 80 anos no deserto. 40 anos, ele na verdade passou 40 anos. Depois de 40 anos ele foi para o deserto. 80 anos ele passou por um estágio de provação, sendo lapidado. Foi 40 anos no deserto e 40 anos antes de ir para o deserto. 80 anos, Deus trabalhando no caráter, no coração. Antes de Deus te expor, Ele vai te experimentar. Antes de Deus te expor, Ele vai te experimentar. Então primeiro é o tempo de experiência, lapidação, onde Deus começa a quebrar o seu ego, mostrar o quanto que você é menino, birrento, quer fazer tudo do seu jeito, cheio de mania. E aí depois que Deus trabalha isso, aí você fala o seguinte: agora eu não vou mais não, que eu estou velho demais. Deus chama meu irmão Arão, que ele fala bem e tal. Aí Deus fala o seguinte: eita, chegou o ponto que eu queria. Amém ou não? Amém. Depois que ele passa no deserto, ele percebe que a obra que Deus tem para a vida dele é uma obra muito grande. Depois que Deus trabalha no seu coração, Ele vai te mostrar o tamanho da obra, Silvana. E aí depois que você contempla o tamanho da obra, aí você fala o seguinte: eu não vou conseguir fazer isso sozinho.
eu preciso de uma equipe. No livro de Números, capítulo 11, verso 14. Números, capítulo 11, verso 14. Diz assim, ó: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem ancião e superintendente do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Olha que coisa poderosa. Quando Deus mostra para você o tamanho do projeto, Ele fala o seguinte: ó, o projeto é tão grande que você não pode fazer sozinho. Junta aí homens, junta pessoas para estarem junto com você, mas ensina para eles que esse projeto é feito na minha força. Então eu vou tirar do espírito que eu te dei e vou transferir para eles, para que vocês andem no mesmo espírito. Sabe, irmãos, Deus não quer que nós andemos sozinhos. Para que essa cidade seja resgatada, Márcio, Deus quer repartir conosco do seu espírito, quer nos capacitar, que possamos ter o mesmo espírito da fé, da ousadia, da liderança, que o poder de Deus esteja sobre nós de uma maneira abundante, que você e eu possamos ter as ambições que estão no coração de Deus. A sua ambição e a minha ambição, ela é egoísta, mas a ambição do Pai é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. A ambição do Pai é que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. A vontade do Pai é que tenha mais pessoas no céu do que no inferno. E por isso o Pai decidiu fazer um grande investimento. O Pai desde o começo começou a cuidar da terra. Ele estruturou a terra, levantou pessoas, fez aliança com pessoas, até que chegou um momento em que Deus optou por fazer o maior investimento que a terra já pudesse contemplar. Ele decidiu, Ele mesmo, vir na terra por meio de Jesus, entregou-se em uma cruz para nos mostrar o vivo e verdadeiro caminho. Lá na cruz nós podemos desfrutar da graça e do favor de Deus sendo liberado, da bondade de Deus. Quando Cristo morreu com seus braços abertos, mas os braços dele estavam abertos, porque Ele nunca vai fechar os braços para você. Era um sinal que esses braços vão alcançar a todos, não haverá acepção de pessoas. Lá na cruz o maior preço foi pago, e por meio do sacrifício de Cristo, o mundo está gemendo, o mundo está clamando, procurando um Salvador. Sabe, irmãos, o nosso Salvador, Ele não é uma fábula, Ele não é uma historinha. Heróis existem, Márcio, heróis existem. O nosso Senhor é o verdadeiro herói. Ele morreu para salvar a humanidade, e a Bíblia diz que Ele é tão poderoso que Ele liberou sobre nós o Espírito de poder, para que pudéssemos, por meio do poder do Espírito Santo, resgatar vidas do inferno. Sabe que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de deserto, que os seus olhos possam contemplar a bondade de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. E você e eu, nós iremos orar, declarando que no tempo de deserto é o tempo em que nós iremos desfrutar da graça, da bondade, da fidelidade de Deus. Nós vamos poder testemunhar que o Pai cuida, sustenta. Me adotou
me adotou. Seu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu pai me adotou. O pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu pai me ama e eu sou dele. Meu pai me ama e eu sou dele. E nada vai nos separar do seu grande amor. Meu pai me ama. Meu pai me ama e eu sou dele. Oh, meu pai me ama e eu sou dele. E nada vai nos separar do seu grande amor. Meu pai me ama e eu sou dele. Meu pai me ama e eu sou dele. E nada vai nos separar do seu grande amor. Pai, nós sabemos que o teu amor por nós, ó Deus, é um amor ágape, é um amor sem limites. Ó Deus, e nós queremos nessa noite desfrutar da tua graça no deserto, no tempo de teste, no tempo, ó Deus, em que o país está passando por essa pandemia. Nós cremos que o Pai nos ama, que o Pai nos ama, e a tua bondade é sobre a igreja, a tua bondade é sobre as nossas famílias, a tua bondade é sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida espiritual. Cremos na tua bondade. Meu pai me ama e eu sou dele. Meu pai me ama e eu sou dele. E nada vai nos separar do teu grande amor. Nem anjos, nem a morte, nem principados, nada nos separará do seu amor. Nada, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nada nos separará do teu amor. Pra sempre, e nada vai nos separar. Aleluia, para encerrar, diga com todo o seu coração. Meu pai me ama e eu sou dele. Meu pai me ama e eu sou dele. E nada vai nos separar. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós nessa noite nos apropriamos da mensagem que foi liberada. Pai, nós queremos desfrutar da tua graça e do teu favor. Ó Deus, nós cremos que no tempo da pandemia é o tempo em que nós mais iremos crescer em todas as áreas, e principalmente na nossa vida espiritual. Ó Pai, é o tempo em que receberemos da tua parte revelação, suprimento. Ó Deus, é o tempo em que nós veremos a tua bondade sendo estabelecida sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre as nossas células. Ó Deus, nós queremos ver o poder do Senhor e não abrirmos mão da tua presença. Pai, nós não queremos, ó Deus, focar naquilo que é transitório, que é passageiro, mas queremos contemplar o galardão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida.
você possa ter uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia.